Meus pais gastaram minha reserva para a faculdade com a reabilitação do meu irmão. Quinta vez na reabilitação. Descobri isso quando recebi a carta de aceitação e perguntei sobre o fundo. Minha mãe chorou e disse: seu irmão. Eu precisava mais disso. Eu tinha 18 anos. Tinha 47 mil dólares guardados desde que nasci. Sumiram. Simplesmente sumiram. Nem discuti. Simplesmente fui embora e resolvi tudo sozinha. Trabalhei durante a faculdade comunitária. Me transferi. Me formei com dívida de 60 mil dólares. Mas eu consegui. Meu irmão teve uma recaída um mês depois da reabilitação. Ei! Reddit, preparem-se porque essa vai doer. Um aviso justo, esta não é uma daquelas histórias familiares emocionantes. Histórias de reconciliação onde todos se abraçam no final. Trata-se do que acontece quando seus pais fazem uma escolha. Seus irmãos se esforçam ao máximo para manter o controle sobre o seu futuro repetidamente e depois têm a audácia de voltar pedindo. Mas agora tenho 30 anos, casa, esposa, carreira, todo sonho suburbano. Pacote. Mas, há 12 anos, eu era um garoto de 18 anos segurando uma carta de aceitação para a universidade dos meus sonhos, literalmente com. Não fazia ideia de que todo o meu futuro já estava hipotecado para financiar a quinta internação do meu irmão na reabilitação. Quinta vez. Pense nisso por um segundo. Meu irmão Dylan sempre foi o projeto da família. Não estou dizendo isso para ser cruel. São apenas fatos. Quando criança, ele era aquele garoto que precisava de atenção extra, oportunidades extras, tudo em excesso. Eu era aquele que dava pouco trabalho. O aluno que fazia a lição de casa sem que eu precisasse pedir, aparecia onde eu deveria estar e não causava problemas. Ondas. O típico filho do meio que aprende rapidinho que passar despercebido significa menos drama. Dylan tinha 3 anos. Mais velho que eu. Quando eu estava no ensino fundamental, ele já era suspenso por besteiras. Nada violento, só as típicas rebeldias de um adolescente. Matar aula, responder aos professores, esse tipo de coisa. Meus pais trataram isso como uma fase. Ele só estava se expressando. A mãe diria que isso ia passar. Alerta de Soiler, passou mesmo. Não deixe crescer. Lembro-me de ter 8 anos, sentada na sala da diretora, esperando minha mãe me buscar. Depois que ganhei um prêmio por meu desempenho na leitura, ela ficou sentada lá por 2 horas porque se esqueceu. Ela estava na escola do Dylan, lidando com o que quer que ele tivesse feito naquela semana. Quando ela finalmente apareceu, estava chorando. Nem percebeu-o. Com o certificado na mão, ele simplesmente me agarrou e disse: precisamos ir. Isso virou rotina. Minhas coisas sempre acabavam sendo jogadas em cima de mim. Para as emergências do Dylan. Peças escolares, reuniões de pais e professores, até mesmo minhas próprias festas de aniversário foram canceladas ou adiado porque Dylan precisava de atenção. Aprendi rapidinho que, se eu quisesse que algo fosse comemorado, é melhor não fazer disso um grande problema, porque o universo daria um jeito de fazer o Dylan ter uma crise exatamente nesse momento. Na mesma época. Na 4ª série, entrei para o quadro de honra pela primeira vez. Trouxe o certificado para casa. Muito orgulhosa. Meu pai estava ao telefone com a orientadora do Dylan. Nem sequer olhou para cima. Apenas fez um sinal de positivo com o polegar e continuou falando. Aquele certificado foi para minha gaveta. Nunca chegou à geladeira, como sempre acontecia com os troféus de participação do Dylan. No ensino fundamental, eu basicamente me criei sozinha, preparava meu próprio almoço, lavava minha própria roupa e falsificava assinaturas dos meus pais em documentos. Precisávamos de autorização por escrito, porque pedir para a mãe ou o pai significava esperar até que eles não estivessem mais estressados com o Dylan, o que nunca acontecia. Os pais do meu amigo começaram a me dar carona porque meus pais geralmente estavam ocupados com assuntos familiares.
Quando entrei no ensino fundamental segundo, Dylan já estava envolvido em confusões maiores e piores. Foi pego com drogas na escola. Estou sendo vago porque aparentemente não podemos mencionar certos nomes. Mas digamos que não foi exatamente legal e definitivamente não foi prescrito. Primeira reabilitação aos 16 anos. Lembro-me disso claramente porque aconteceu logo antes. Meu aniversário de 13 anos. Minha festa de aniversário foi cancelada porque meus pais estavam lidando com uma emergência familiar. Dylan. Fui a um programa de 30 dias a algumas horas de distância. Voltei, parecia bem por uns 2 meses, mas depois voltou tudo aos mesmos problemas. Segunda reabilitação aos 17 anos, novamente 30 dias. Desta vez coincidiu com a minha formatura do 8º ano. Mamãe e papai não estavam presentes. Eles estavam na semana da família na instituição. Eu fiquei sentada naquele auditório observando os pais de outras crianças conversando. Havia fotos e aplausos, e eu fiquei ali sentada. Minha avó veio, que Deus a abençoe, mas não foi a mesma coisa. Não estou tentando. Não me pinto como uma figura trágica aqui. Muitas crianças estão em situações piores. Mas o fato é que ser o bom aluno em uma turma, uma família com uma criança problemática, você se torna invisível. Não porque seus pais não te amem, mas por causa da voz estridente. A roda recebe a graxa e Dylan estava guinchando tão alto que acordaria os mortos. Aprendi a lidar com as minhas próprias coisas. Precisava. Material escolar? Já resolvi. Precisava de carona para algum lugar? Ia de bicicleta ou ia pedir carona para os pais de um amigo. Faculdade. Inscrições? O orientador vocacional me ajudou com isso porque meus pais geralmente ficavam muito estressados com qualquer coisa. Dylan tinha feito isso naquela semana. O fundo universitário foi criado quando eu nasci. Meus avós paternos eram bem de vida. E quando eu nasci, eles abriram essa conta para educação, depositaram uma boa quantia inicialmente e depois foram adicionando mais a cada mês. Aniversário e Natal. Quando eu tinha 5 anos, supostamente havia cerca de $20.000 lá dentro. Eles fizeram o mesmo para Dylan e eu sempre presumimos que o dinheiro estava em algum lugar, crescendo, à nossa espera. O avô faleceu quando eu tinha 10 anos, minha avó quando eu tinha 15. No funeral, ela me chamou de lado. Ela estava bem doente naquela época. Eu sabia que ela não tinha muito tempo. E ela me disse, esse dinheiro é para a sua educação. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Você vai conseguir. Minha primeira escolha. Isso é incrível, cara. Mamãe e papai devem estar radiantes. Olhei para a mamãe. Então, pai. Os dois, de repente, ficaram muito interessados em seus pratos. Eu disse. Fiquei super empolgado. Dylan não sabia. Eles não tinham contado para ele que tinham gasto meu dinheiro, provavelmente porque ele estava chapado na maior parte do tempo dessas decisões, e eles não queriam que ele se sentisse culpado. Não se pode sobrecarregar a preciosa criança problemática com consequências. Mudei-me 2 semanas depois da formatura. Não fiz uma grande saída dramática. Simplesmente encontrei um quarto para alugar, sem alarde. Perto da faculdade comunitária, arrumei minhas coisas e fui embora. Mamãe chorou. Papai pareceu aliviado. Honestamente, uma pessoa a menos para me preocupar. Me sinto culpado por isso. A faculdade comunitária foi razoável. Não ótima, apenas razoável. Os professores eram uma loteria. As instalações eram ultrapassadas e o ambiente todo era deprimente. Todo mundo ali tinha uma história. Mães solteiras fazendo faculdade, enquanto trabalhavam em 2 empregos. Pessoas mais velhas voltando a estudar depois de serem demitidas. Crianças como eu que não tinham condições de pagar pela escola de verdade. Negócio fechado. Estávamos todos apenas tentando chegar a um lugar melhor.
O prédio cheirava a produtos de limpeza industrial e a quebrado. Sonhos. Luzes fluorescentes que zumbiam constantemente. Carteiras com grafites feitos por alunos que haviam desistido. Na metade do caminho. Professores que eram ou pessoas incríveis, genuinamente tentando ajudar, ou pessoas amarguradas que não conseguiam entender. Empregos em universidades de verdade. Sem meio termo. Eu trabalhava 30 horas por semana em um depósito, carregando caminhões. Turno da noite. Recebia um adicional de $2 por hora. Ia para as aulas durante o dia, dormia algumas horas à tarde e depois trabalhava. Das 22 horas às 4 horas da manhã. Repetia o ciclo. Minha vida social se resumia a acenar com a cabeça para as mesmas pessoas no intervalo. Sala. O trabalho no armazém era brutal. Mover caixas que pesavam entre 9 e 36 kg, escanear etiquetas, carregar. Eles são colocados nos caminhões em ordens específicas. No verão, o armazém chega facilmente a 95 graus Celsius. No inverno, mal havia aquecimento. Minhas costas doíam constantemente. Minhas mãos estavam cobertas de cortes e hematomas causados pelas bordas afiadas das caixas. E equipamentos. Eu chegava em casa às 4h30 da manhã, tomava banho, dormia até o meio-dia e então me arrasto para as aulas da tarde. Fiz apenas um amigo na faculdade comunitária. Um cara chamado Steve, que também trabalha em tempo integral. Também quebrou. A gente estudava junto na biblioteca entre os turnos. Ele fazia enfermagem. Eu fazia engenharia. Pré-requisitos. Às vezes, ficávamos sentados em silêncio. Cansados demais para estudar de verdade, apenas fazendo companhia um ao outro. Para não dormirmos e perdermos a aula. Steve desistiu depois de um ano. A mãe dele ficou doente. Ele teve que estudar em tempo integral na faculdade. Emprego para ajudar com as despesas médicas. A última vez que ouvi falar dele, ele ainda estava trabalhando em armazéns. Nunca se formou. Isso poderia ter. Poderia ter sido eu. Facilmente poderia ter sido eu. Me transferi depois de 2 anos. Consegui entrar na mesma universidade em que tinha sido aceita. Originalmente. Nessa altura, eu já tinha economizado o suficiente para cobrir um semestre de moradia. O resto foi para empréstimos federais. Empréstimos privados, qualquer um que eu conseguisse aprovar. Assinei meu nome tantas vezes em documentos de empréstimo que a assinatura se tornou esse rabisco ilegível. O terceiro ano foi brutal. Os trabalhos de engenharia não são exatamente. É fácil quando você está funcionando com apenas 5 horas de sono e miojo. Fiz alguns amigos, mas todos eles viviam assim. Experiência universitária normal. Festas nos fins de semana, programas de intercâmbio, viagens de férias de primavera. Eu trabalhava no campus. Trabalhava na segurança nos fins de semana e passava os intervalos fazendo hora extra em um armazém na minha cidade natal. Nunca ia para casa nos feriados. Não podia. Estômago de tanto ver a mãe e o pai fingindo que estava tudo bem enquanto Dylan pulava de emprego em emprego, namorada e quase colocando a vida em ordem. Eles ligavam às vezes. Você devia vir me visitar. Não, tô bem. No último ano do ensino médio, eu consegui um estágio em uma empresa de manufatura. Estágio remunerado. Isso foi crucial. $12 por hora. E eles gostaram bastante de mim. Ofereceram um cargo em tempo integral após a formatura. Não era um trabalho glamouroso de engenharia para iniciantes, mas era um emprego de verdade. Com benefícios e salário. Me formei em maio. Em agosto, já estava trabalhando em tempo integral. O salário inicial era de 48 mil. Não era incrível, mas depois de anos me virando como podia, parecia ótimo. Foi como ganhar na loteria. Eu tinha meu próprio apartamento, podia comprar comida sem precisar consultar meu saldo bancário e, de fato, tinha plano de saúde.
O pagamento do empréstimo estudantil começou 6 meses depois, $540 por mês. Mês durante 10 anos. Isso dá um total de $65.000, considerando juros. Por que meus pais decidiram que a quinta tentativa do filho mais velho de se livrar do vício era mais importante do que a minha educação? Eu paguei. Paguei todos os meses em dia, nunca atrasei um pagamento, e fiz pagamentos extras sempre que possível. Virou uma coisa. Todo mês, eu transferi o dinheiro e pensava em como aquele era um dinheiro que não deveria existir. Essa dívida era completamente evitável. Mas enfim, aconteceu. Os anos se passaram. Fui promovido. Conheci uma garota chamada Sara no casamento de uma amiga. Uma das poucas amigas da universidade com quem mantive contato. Ela era gerente de projetos na nome da empresa e empresa. Uma empresa de construção. Inteligente, engraçada, tinha vida organizada. Nos demos bem imediatamente. No segundo encontro, ela perguntou sobre minha família. Mostrei a ela os melhores momentos. Não somos próximos. Eles tomaram algumas decisões com as quais eu não concordei. Nós não conversamos muito. Ela não insistiu. Era isso que eu amava nela. Ela entendia que algumas famílias simplesmente são desestruturadas. De maneiras que não podem ser consertadas. E tudo bem. Você constrói sua própria vida. Ficamos noivos depois de 1 ano. Casamos há 6 meses. Mais tarde. Casamento pequeno. A família dela, nossos amigos, meu tio Rick, que sempre foi legal comigo. Mamãe e papai se casaram. O convite foi feito porque Sara achou que era a coisa certa a fazer. Eles vieram, sentaram-se no fundo e saíram antes da recepção. Não trouxe presente. Dylan não foi convidado. Ouvi dizer que ele estava na reabilitação de novo. Número 7 ou 8 nessa altura. Perdi a conta. Sara e eu compramos uma casa quando eu tinha 29 anos. Nada de luxo, apenas uma casa de 3 quartos num. Era um bairro decente, mas era nosso. Nós dois tínhamos economizado bastante, mantido nossas despesas baixas, e quando encontramos o lugar certo, era perfeito. A ideia surgiu, nós a abraçamos. No dia em que fechamos o negócio, lembro-me de estar parado na sala de estar vazia, pensando em como eu tinha conseguido. Apesar de tudo, apesar de ter começado com uma dívida de $60.000, eu cheguei até aqui e quitei o último empréstimo estudantil há 3 meses. Antes de completar 30 anos, fiz o pagamento final online, cliquei em enviar e vi o saldo zerar. Sara me fez um bolo. Comemoramos como pessoas normais comemoram quando ganham na loteria, porque para mim, foi essa a sensação. Liberdade de uma dívida que nunca deveria ter existido. 2 semanas depois, meu pai ligou. Quase não atendi. Talvez tenhamos conversado 2 vezes por ano, geralmente perto dos feriados principais, e essas conversas duravam cerca de 5 minutos de papo furado e constrangedor. Antes que ambos encontrássemos desculpas para desligar. Mas eu atendi. E aí, filho? Como você está? Bem. E você? Estamos bem. Escuta, eu preciso falar com você sobre algo relacionado ao Dylan. Claro. Por que mais ele ligaria? Ele não está bem. Desta vez, as coisas não estão indo bem. Ele está usando EAV há cerca de 6 meses. Já tentamos de tudo. Paciente ambulatorial. Programas, grupos de apoio. Nada está funcionando. Ele precisa de ajuda de verdade. Ok, eu disse por quê. O que mais se pode dizer? Há uma instituição residencial de longa duração, um programa de excelência, com duração de 12 meses. Apoio médico e psicológico completo. É a melhor chance dele. Lá vem. Custa $35.000. Pronto. Eu ri. Não consegui evitar. Simplesmente ri no telefone. Isso não tem graça. A voz do meu pai ficou agudo.
Seu irmão pode morrer. Estamos falando de vida ou morte aqui. Onde estava essa urgência quando você passou a minha faculdade? Fundo? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Não era raiva, apenas fatos. Onde estava a preocupação com a vida ou morte quando você pegou os 47 mil dólares que meus avós guardaram para o meu futuro e jogou tudo no ralo com reabilitação? Número 5. Silêncio do outro lado da linha. Isso foi diferente, ele começou. Como? Como? Foi diferente? Eu tinha 18 anos, uma carta de aceitação, sonhos e um futuro. E você o escolheu 5 vezes. Você o escolheu. Agora ele tem 33 anos e você ainda o escolhe. E quer que eu faça o quê? Que eu entre para o clube. Você se virou. Eu me dei bem. Eu me dei bem. Na verdade, tive que rir disso. Pai, eu trabalhei. Trabalhava em turnos noturnos carregando caminhões enquanto estudava em tempo integral. Me formei com uma dívida de 60 mil dólares. Passei toda a minha juventude ganhando dinheiro. Pagamentos de empréstimo para uma educação que deveriam ter sido cobertos em grande parte pelo dinheiro que eu literalmente economizei no meu nome escolhido pela vovó e pelo vovô, que queriam que eu tentasse. Sabe o que acabou dando certo? Meu score de crédito. Porque eu nunca atrasei um pagamento, mesmo quando tinha 40 dólares na conta e faltava uma semana para o dia do pagamento. Mas eu, bem, não me dei bem. Eu me tornei quem sou apesar de você. Nós fizemos o nosso melhor. O seu melhor foi gastar minha reserva para a faculdade sem nem me avisar até eu estar segurando uma carta de aceitação. Sua melhor amiga perdeu minha formatura do ensino médio porque você estava na semana da família. A segunda reabilitação de Dylan. O melhor que você fez foi dizer para um garoto de 18 anos se virar porque o irmão dele precisava do dinheiro. Mas esse foi o seu melhor. Silêncio novamente. Eu conseguia ouvi-lo respirando, respirações pesadas como se estivesse tentando não chorar ou talvez estivesse tentando não gritar. Difícil dizer com o papai. Bem, eu te pago, disse o papai, finalmente falando mais baixo. Eu ri. Mais difícil. Com que dinheiro, pai? A casa que você reorganizou para a última reabilitação dele? Da mãe. A aposentadoria que você resgatou para a anterior. Suas economias que não existem desde que eu estava no ensino médio. Escola. Com o que exatamente você vai me pagar de volta? Boas intenções. Por que essas não gastam? Somos família. Ele tentou. Família ajuda a família. Família investe em família. Família protege. Família. A família não sacrifica o futuro de uma criança pela quinta segunda chance de outra. Ou seria a sexta? Sinceramente, perdi a conta. Mas eis algo que não perdi a conta: quantas vezes você me pediu dinheiro? 0. Até agora. Por que você nunca perguntou sobre a minha vida? Nunca perguntou se eu estava bem. Nunca perguntou se eu precisava de ajuda. Você simplesmente presumi que eu daria um jeito. E dei. Mas agora que você precisa de alguma coisa, de repente eu sou relevante. De repente eu sou família. Não é assim que funciona. Ele é seu irmão e eu era seu filho. Eu era. Com 18 anos, segurando uma carta de aceitação, você olhou nos meus olhos e disse que não havia nada. Não, nós somos. Desculpe. Não é que vamos resolver isso juntos. É que ele precisava disso mais do que você. Então eu resolvi sozinha. Trabalhei em tempo integral durante o curso técnico. Me transferi com uma dívida de 60 mil dólares. Paguei todas as mensalidades, sem exceção. Nos últimos 7 anos. Fiz meu pagamento final há 3 semanas. Total de 65 mil. Juros. Então, não, pai. Não vou te dar 35 mil dólares. Ele vai morrer sem ajuda, disse meu pai, e sua voz falhou.
E o fato é que ele provavelmente não estava errado. Dylan provavelmente morreria sem ajuda. A taxa de sucesso. As chances de sucesso do tratamento diminuem a cada tentativa frustrada. Por volta da 7ª ou 8ª rodada, ou onde quer que ele estivesse agora, as probabilidades eram mínimas. Então ele morre, eu disse. E eu estava falando sério. Não estou sendo insensível. Estou sendo realista. Vocês o têm acobertado por 15 anos. Vocês se arruinaram tentando salvar alguém que não quer ser salvo. Salvo. E toda vez que ele tem uma recaída 1 mês depois da 5ª internação. Aquele que você pagou com o meu futuro, ele estava usando de novo. 1 mês. Desta vez é diferente. Nunca é diferente, pai. É sempre o mesmo ciclo. Tratamento, sobriedade, recaída, repetição. E você continua. Você está alimentando o ciclo porque não consegue aceitar que talvez algumas pessoas sejam simplesmente problemáticas de maneiras que não podem ser consertadas. Mas não vou te dar meu dinheiro. Não vou te dar minhas economias. Não vou hipotecar meu futuro pelo passado dele. Eu fiz. Já fazia anos que eu morava naquela casa e via você jogar tudo nele, enquanto eu só tinha que lidar com a situação. Eu mesma. Bem, eu me virei e agora estou cuidando da minha própria vida e disso. Não inclui financiar a próxima experiência de Dylan no sistema de portas giratórias. Desliguei. Ele ligou de volta 2 vezes. Não atendi. 3 horas depois, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Ela deixou uma mensagem, chorando. Claro. Por favor, retorne a ligação. Isto é diferente. É uma questão de vida ou morte. Seu irmão precisa de você. Nós precisamos de você. Por favor. Apaguei. Na semana seguinte, meu celular não parou de tocar. Mensagens do meu pai, mensagens de voz. Da mãe. Até o Dylan ligou uma vez. Isso foi demais. Deixou essa mensagem confusa sobre como ele sentia muito por ser um. Ele fez besteira e só precisava de mais uma chance para me pagar de alguma forma. Bloqueei todos os números deles. Aí eles. Inteligente, começou a ligar de telefones de outras pessoas. Um primo com quem eu não falava há 5 anos ligou de repente. Ela perguntou como eu estava. Então, casualmente, mencionou que tinha ouvido dizer que Dylan estava passando por dificuldades e não era triste ver como a família estava se sentindo. Às vezes precisamos de apoio. Eu disse a ela sem rodeios, meus pais pediram para você me ligar. Ela hesitou. Eles mencionaram você. Talvez eu possa ajudar. Eu não estou ajudando. Eles gastaram minha reserva para a faculdade na reabilitação do Dylan. $47.000 que meus avós guardaram para mim. Acabou. Me formei com uma dívida de $60.000 por causa das escolhas deles. Simplesmente. Já quitei a dívida. Então, não vou dar a eles $35.000 para a 8ª ou 9ª rodada, ou qualquer que seja a nossa situação atual. Obrigado por. Ela ligou, sim. Desligou. Bloqueei o número dela também. Mais parentes ligaram nos dias seguintes. Tio Rick, aquele com quem eu realmente conversei. Ele gostou, ligou para dizer que tinha ouvido falar do ocorrido e achou que eu deveria saber que as pessoas estavam comentando. Aparentemente, a mãe e meu pai se fez de vítima perante toda a família, me pintando como um filho frio e insensível que se recusava a ajudar. Salvar seu irmão moribundo. O que eles estão dizendo exatamente? Perguntei a Rick. Que Dylan está em crise. Que há um programa de tratamento que poderia salvar a vida dele. Que você tem o dinheiro, mas não ajuda. Sua mãe está contando para todo mundo que você ganha 6 dígitos. Aliás, você ganha? Isso importa? Não muito. Mas estão fazendo parecer que você está nadando em dinheiro. Dinheiro e pura maldade.
Não estou nadando em dinheiro. Ganho um salário decente. Temos uma casa própria porque Sarah e eu economizamos durante anos. Acabei de quitar meus empréstimos estudantis. Empréstimos que existem porque eles. Gastei minha reserva para a faculdade com o Dylan. Mas nada disso importa porque não é o dinheiro deles. É meu. Eu o ganhei e sou. Não vou dar a eles. Não estou dizendo que você deva. Rick disse, só estou avisando que isso vai acontecer. Vai fazer bagunça. Ele estava certo. 2 dias depois, minha tia Jennifer ligou para chamar meu primo Tommy. Depois, outra tia cujo nome eu mal me lembrava. Todas com variações da mesma grafia. Estamos preocupados com Dylan, soubemos que você está bem. Família ajuda família. O que são 35 mil para você? São sua vida. Cansei de me explicar individualmente. Então, fiz algo que vinha pensando há dias. Eu escrevi um e-mail longo, detalhado e organizado cronologicamente. Comecei falando sobre o fundo universitário que meu pai criou. Avós listaram cada internação em clínica de reabilitação com as respectivas datas, cada recaída com o respectivo cronograma. Cada dólar que meus pais gastaram, ou pelo menos o que eu consegui comprovar através de conversas ao longo dos anos. 47 mil. Para o meu fundo universitário, mais 20 para a reabilitação 3, 15 para a reabilitação 4. Linha de crédito imobiliário para reabilitação 6. Anexei meu histórico de pagamentos do empréstimo estudantil, 7 anos de parcelas mensais de $540. Anexei minha confirmação de quitação final de 3 semanas atrás. Elaborei um relatório detalhado de como trabalhei. Estudei em tempo integral na faculdade comunitária, me transferi com uma dívida enorme e passei toda a minha juventude pagando por meus estudos. Isso deveria ter sido coberto em grande parte por dinheiro especificamente guardado para mim. Também adicionei capturas de tela. Extratos bancários. Mostrando meus pagamentos de empréstimo. E-mails antigos do escritório de auxílio financeiro. Até encontrei uma foto daquela carta de aceitação de 2012. Anos atrás. Eu tinha tirado uma foto disso antes de tudo dar errado, quando eu achava que era o começo de algo bom. Incluiu uma linha do tempo. Aos 16 anos, primeira internação de Dylan em uma clínica de reabilitação, $12 mil. Idade. Aos 17 anos, Dylan entra em sua segunda clínica de reabilitação, gastando $15 mil. Aos 18 anos, Dylan entra em sua terceira clínica de reabilitação, usando meu dinheiro da faculdade. Fundo, $47 mil. Idade, 18 a 20 anos. Eu trabalhava à noite em um armazém enquanto frequentava a faculdade. Faculdade comunitária. Aos 19 anos, quarta reabilitação de Dylan, $18 mil do patrimônio imobiliário. Linha. Idade entre 20 e 22 anos. Eu na Universidade Estadual, com $60 mil em empréstimos estudantis. Aos 23 anos, na quinta clínica de reabilitação de Dylan, $22 mil, casa hipotecada pelos pais. Dos 23 aos 30 anos. Eu pagando prestações de empréstimo de $540 por mês. Aos 28 anos, na sexta reabilitação de Dylan, que custou $15 mil. Mãe resgata a aposentadoria. Aos 30 anos, sétima reabilitação de Dylan, pedido de $35 mil. Negado. Terminou assim. Dizem que família ajuda família. Concordo. O que é? Por que estou confuso sobre onde minha família estava quando eu tinha 18 anos e acabei de descobrir que meu futuro foi vendido pelo do meu irmão? Quinta tentativa fracassada de ficar sóbrio. Dizem que $35 mil não são nada comparados a uma vida. Concordo. É por isso que Estou confuso sobre por que meus pais não achavam que minha educação e meu futuro mereciam ser protegidos. Dylan está em tratamento. 7 vezes.
Ele teve uma recaída após cada uma delas. Não digo isso por maldade. Digo isso porque em algum momento você precisa aceitar que algumas pessoas não podem ser salvas, especialmente quando não querem ser salvas. Meus pais têm esse problema. Gastaram mais de $100.000 tentando. Eles faliram e destruíram tudo. Eles se aposentaram, reorganizaram a casa e aqui estamos nós novamente com o mesmo pedido. Não vou dar a eles $35.000. Não por despeito, não por raiva, mas porque aprendi há muito tempo que não se pode salvar quem não se salva. E eu me recuso a me impor essa condição. Queimar fogo para manter outra pessoa aquecida, especialmente quando essa pessoa usará esse calor para recair novamente em 6 meses. Se algum de vocês quiser contribuir para o tratamento do Dylan, eu já fiz as contas. 35.000 dividido pelo nosso orçamento estendido. Para uma família de aproximadamente 15 adultos, o custo é de cerca de $2.300 por pessoa. Vou esperar aqui enquanto enviem seus cheques, pessoal. Enviei para todo mundo, cada tia, tio, primo que ligou. Coloquei meus pais em cópia e cliquei em enviar. E fechei meu laptop. A resposta foi imediata. Meu telefone explodiu de mensagens. Algumas pessoas estavam com raiva, outras não. Simpático, a maioria das pessoas em silêncio. Tia Jennifer, como você ousa expor assuntos de família assim? Primo Tommy, isso é uma questão entre você e seus pais. Tia Lisa, seu irmão está morrendo e você está sendo mesquinha. Tio Rick. Bem, droga. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se ofereceu para contribuir com dinheiro. Que surpresa! Minha mãe enviou uma mensagem de texto. Você partiu o coração do seu pai. Eu respondi, ele partiu o meu há 12 anos. Eu só não mandei uma missa. E-mail sobre isso. Bloqueei-a. O tio Rick ligou no dia seguinte. Aquele e-mail foi duro. Estava incorreto? Não. Então ele não foi grosseiro. Foi honesto. Essas pessoas têm me ligado dizendo que eu preciso ajudar a salvar meu irmão. Nenhuma delas. Eles se ofereceram para contribuir. Só queriam que eu fosse a solução. Bem, eu não sou. Cansei de ser a solução para problemas que eu não criei. Seus pais estão muito chateados. Meus pais estão chateados há 30 anos. Eles vão sobreviver. Ao longo do mês seguinte, as ligações diminuíram. Meus pais pararam de tentar. O resto da família se calou. Eu voltei à minha vida normal, trabalho, casa, Sarah, planejando as férias que vínhamos adiando. Então, 9 meses depois, recebi uma ligação do tio Rick. Dylan sofreu uma overdose. Foi encontrado em seu apartamento pelo proprietário após reclamações dos vizinhos. Cheiro. Já devia estar morto há uns 3 dias antes de alguém perceber. Sinto muito, disse Rick. O funeral é no sábado. Seus pais querem saber se você vai. Não, eles realmente querem que você esteja lá. Eles estão arrasados. Tenho certeza que estão. Mas eu não consigo lamentar um relacionamento que terminou há 12 anos. Eu lamentei a perda daquela família quando tinha 18 anos, parada na minha cozinha, abraçada a ela. Recebi uma carta de aceitação enquanto minha mãe me dizia que meu irmão precisava mais do meu futuro do que eu. Esta é apenas a conclusão. Todo mundo já esperava por isso. É uma droga, mas era inevitável. Que crueldade, cara. Será mesmo? Ou será apenas realista? Dylan tinha 33 anos. Ele usava drogas desde os 16. Ele já havia passado por 8 programas de tratamento. Já havia sofrido overdose antes, 2 vezes que eu saiba. Isso sempre ia acontecer. Foi assim que terminou. E eu não vou ficar numa funerária fingindo surpresa ou tristeza quando todos previram isso por mais de uma década. Ele era seu irmão. Ele era do passado.
tenso. E isso é triste. Mas não posso curar a morte, assim como não posso curar o vício. Meus pais tentaram isso. Gastaram tudo. Eles tentaram. Não funcionou. Minha presença no funeral dele não vai mudar nada, a não ser fazer com que todos. Me senti desconfortável. Eu não fui. Sarah perguntou se eu tinha certeza. Eu tinha. Ela se ofereceu para ir. Ter alguém para me apoiar caso eu mudasse de ideia. Eu agradeci a oferta, mas não. No dia do funeral, fomos fazer uma trilha. Em vez disso, passamos a tarde na floresta, com os celulares desligados, apenas caminhando. Parecia certo. Dylan teria odiado fazer trilha. Teria reclamado o tempo todo dos insetos, da lama e da falta de sinal. Mas gostei. Encontrei. Tranquilo. Cheguei em casa e tinha 17 chamadas perdidas. Mensagens de voz de ambos os pais, várias. Meus parentes, todos dizendo a mesma coisa. Como ouso não aparecer? Que falta de coração. Que crueldade. Como eu me arrependeria disso? Uma mensagem de voz do meu pai. Sua mãe está devastada. Seu irmão morreu e você nem sequer apareceu por 2 horas. Que tipo de pessoa faz isso? Uma típica mãe. Nunca vou te perdoar por isso. Nunca. Uma mensagem da tia Jennifer. Para esta família, você está morta. Apaguei todos os números. Bloqueei mais alguns. Segui em frente com a minha vida. A questão é que eles me queriam naquele funeral por causa deles, não por causa do Dylan. Dylan já não se importava com nada, mas eles queriam a minha presença. A ideia era mostrar uma família unida. Queríamos demonstrar que, apesar de tudo, nos mantivemos unidos mesmo na tragédia. Queriam que eu interpretasse o papel do irmão enlutado para que eles pudessem interpretar o papel dos pais enlutados com ambos os filhos presentes. Recusei-me a ser um mero acessório na apresentação deles. Sarah me perguntou mais uma vez se eu estava bem. E eu estava, de verdade. Eu tinha. Superei meu luto há anos. Isso foi apenas o desfecho administrativo de algo que morreu há muito tempo. Semanas se passaram. Então meses. A ligação parou completamente. Aparentemente, o comentário da tia Jennifer, de que ela estava morta para esta família, foi o consenso. Ótimo para mim. Eu já estava praticamente morto para eles a vida toda mesmo. Isso era só uma forma de concretizá-lo. A vida seguiu em frente. Consegui uma promoção no trabalho. Sarah e eu começamos a conversar sobre filhos. Coisas normais do futuro. O que as pessoas normais fazem quando não estão constantemente lidando com a crise de outra pessoa. Cerca de 6 meses após a morte de Dylan, meu pai me fez um teste. Foi curto. Você estava certo em tudo. Nós falhamos com você. Falhamos com o Dylan. Falhamos como pais. Sua mãe não vai admitir isso. Mas não posso continuar me enganando. Gastamos o seu futuro tentando salvar seu irmão. E, de qualquer forma, perdemos vocês dois. Me desculpe. Eu sei que isso não significa nada agora, mas eu precisava dizer. Não espero que você nos perdoe. Eu não. Nem sei se nos perdoarei, mas você merecia mais. Você merecia pais que protegessem seu futuro com a mesma ferocidade que tentamos salvar a vida do seu irmão. Só que não sabíamos como fazer as duas coisas ao mesmo tempo e escolhemos o caminho errado. Me desculpe. Li isso 3 vezes. Não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas nada. Demonstrou. Para Sarah. O que você acha? Ela leu. Isso muda alguma coisa? Não. Então. Não importa. Ela estava certa. Não fez diferença. Um pedido de desculpas com 12 anos de atraso não apaga 12 anos de danos. Não reembolsa.
Juros de empréstimo estudantil. Não me devolve os 20 anos que passei trabalhando em vez de vivendo. Não ressuscita um relacionamento que morreu quando eu tinha 18 anos. Eu não respondi. O que eu diria? Obrigada pelo pedido de desculpas. Sinto muito que tenha vindo com contagem de corpos. Não havia nada a dizer. A conversa havia terminado anos atrás. Este era apenas o epílogo que ninguém perguntou. Para quê? Eis o que ninguém te conta sobre ser o bom aluno que se sacrifica pelo aluno problemático. Você não deve nada a ninguém. Ninguém, nada. Nem seus pais, que fizeram escolhas ruins. Nem seus irmãos, que não conseguiram se endireitar. Não. Parentes distantes que, de repente, começam a dar palpite quando sentem o cheiro de dinheiro. Você não deve suas economias a eles. Você não deve. Você não lhes deve o seu futuro. Você não lhes deve a sua presença em cerimônias de luto meramente formais. E, principalmente, não lhes deve nada. O trabalho emocional de fingir que vocês são uma grande família feliz quando eles te tratavam como um plano B. A vida inteira. As pessoas falam de família como se fosse um laço sagrado que supera tudo. Como sangue. Isso automaticamente significa lealdade, apoio, amor incondicional. Mas isso é um absurdo. Sangue significa apenas que você compartilha DNA. Família é o que você constrói com pessoas que realmente estão presentes na sua vida. Meus pais. Eles estiveram presentes para Dylan em todas as 7 internações em clínicas de reabilitação, em inúmeras recaídas e em anos de caos. Eles estiveram presentes. Com dinheiro, tempo, apoio emocional, segundas chances, terceiras chances, 15º chances. Eles não apareceram para mim. Nem quando eu precisei de ajuda com as inscrições para a faculdade. Nem quando eu estava trabalhando. Noites e mal conseguindo sobreviver. Não quando me formei. Não quando me casei. Às vezes apareciam fisicamente, mas eles não estavam presentes. Estavam apenas cumprindo formalidades enquanto sua atenção permanecia voltada para Dylan. Isso é. A escolha é deles. Eles escolheram como alocar seus recursos, e eu estou escolhendo os meus. O YouTube acabou de lançar essa nova tendência. Se você ficou empolgado com essa história, clique no botão de curtir. Isso indica ao YouTube: este vídeo merece bombar. Acima.